Bom, e nessa sessão aí da CCJ, que tentou ouvir o Flávio Dino, né, o deputado federal André Janones assumiu que chamou o também deputado Nicolas Ferreira de chupetinha, durante essa sessão da CCJ em que tentaram ouvir o ministro Flávio Dino. Eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse aqui nessa comissão a valentia que tem nas redes sociais, mas infelizmente parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, né? Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo. Para quem não se lembra ou não assistiu a sessão toda, os senhores bolsonaristas passaram a tarde inteira dizendo que a liberdade de expressão não tem limites. Se ela não tem limites para vocês, não tem para mim também. Se tem deputado aqui que pode quebrar microfone, eu posso chamar o deputado Chupeta de chupetinha, sim. E o Janones não foi sequer repreendido pelo presidente da comissão, o deputado petista Rui Falcão. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Constantino, é quase que esquizofrênico, né? Aqueles que acusam todo mundo de ser homofóbicos, eles são homofóbicos, é isso? Lacombe, vamos combinar o seguinte, né? Num domingo não vale a pena a gente perder 2 segundos falando de uma figura abjeta como esse Janones. Mas o caso é interessante para mostrar exatamente esse mindset, né, do duplo padrão. Veja a postagem do imitador de focas, né, do Felipe Neto, explicando o óbvio. Discurso de ódio não é post com raiva. Combate ao discurso de ódio é o combate ao crime de ódio praticado contra minorias e indivíduos. Chamar alguém de chupetinha ou usar palavrão não é crime de ódio, é enfrentamento aos que cometem esses crimes. E na cabeça do imitador de focas, né, ele explicou o óbvio. E qual é o óbvio aqui, se a gente apertar a tecla SAP? A turma do bem, que assim se autodefine porque é progressista, pode destilar ódio, xingar, rotular, detonar, porque eles estão fazendo isso contra aqueles que realmente odeiam e representam uma ameaça às minorias. Isso aí é tão antigo quanto Herbert Marcuse. A escola de Frankfurt disseminou essa mentalidade, a tolerância repressiva. Tudo que a direita faz é sempre do mal, mesmo que aparentemente seja tolerância, e tudo que a esquerda faz por ser uma reação à direita malvada é sempre do bem, mesmo que seja a Antifa pegar máscara, arma branca e encher de paulada um casal de velhinhos só porque votou no Trump. Então, cara, eu ganho, coroa, você perde. Na cabeça deles, eles podem tudo e a direita sempre vai ser culpada porque ela já é, em essência, do mal, maligna. Ela defende o preconceito, ela é racista, ela é homofóbica, ela é negacionista e blá, blá, blá. Então, o único ponto que interessa para análise, envolvendo figuras tão, né, peço até vênia e desculpas por mencionar figuras como Janones, Felipe Neto no domingo, que deveria ser mais elevado, ainda mais na época em que estamos, né? Só para usar, para ilustrar esse ponto. Essa turma é cínica e alguns são crentes. Eu não acho que seja o caso do Janones e do Felipe Neto, mas alguns são crentes. Alguns não são necessariamente cínicos. Eles sofrem de dissonância cognitiva, eles não percebem o duplo padrão, a incoerência, eles destilam ódio, mas eles se sentem bem, ou pelo menos não se sentem mal, porque eles fazem isso em nome da causa nobre contra a direita, que vai ser sempre do mal. Então, pegar uma réplica da cabeça do Bolsonaro e usar a guisa de uma pelota num jogo de futebol, isso está tudo bem, porque eles estão combatendo o mal. Agora, se alguém fizer o mesmo com a cabeça do Lula, ou de um ministro supremo, pelo amor de Deus, ninguém tem ideias criminosas dessa natureza aqui, né? Obviamente é uma pessoa do mal, está demonstrando que é um genocida em potencial. O ato é o mesmo. A pergunta é, quem fez? E para a esquerda, o quem é a única coisa que importa. E a Ana citou agora há pouco as perguntas feitas pelo deputado Alfredo Gaspar ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que ele fez e não tiveram resposta. Nessa sua visita a Maré,
O senhor esteve com a advogada Flávia Frois, lá na Maré? O senhor esteve com algum membro do Instituto Anjos da Liberdade? Nessa sua ida à Maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor está dizendo que é de tanta paz? Ministro, eu queria saber do senhor também se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar a visita íntima a chefes de facção em presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gaquia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza, que botou um monte de véio e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Queria saber do senhor também, ministro. Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas. Ana. Olha, o deputado Alfredo Gaspar lavou a alma, né, de quem estava assistindo. São muitas frases boas ali, muitas, até porque a história dos respiradores, né, quase 50 milhões de reais pagos a uma empresa que vende produtos relacionados com maconha, os respiradores não apareceram, a empresa que foi criada ali a toque de caixa, o dinheiro sumiu, tentaram blindar o Carlos Gabas, né, lá do Consórcio Nordeste, e o deputado Alfredo Gaspar puxou essa aí do baú. Agora, a melhor pergunta é: o senhor tem tanto colega enlameado com corrupção, como é que o senhor vai fazer, ministro da Justiça, com tanto colega enlameado com corrupção? Bom, sobre o Janones, é um desqualificado, um destemperado, né, totalmente descontrolado, um ignorante político também, né, que diz que Macron é o presidente da Argentina. Então, eu acho que não vale nem a pena, o que sai ali da boca dele e dos perfis nas redes sociais é pura fake news, e não tem absolutamente nenhuma linha que mostre que o nome dele estará lá no inquérito das fake news. Tem um tweet dele, que já está, inclusive, salvo, né, se ele quiser apagar, que ele, na época da eleição, ele disse que ia colocar um vídeo no Twitter mostrando que Jair Bolsonaro era pedófilo. Isso é muito grave. Não é pouco grave, isso é muito grave. E, na sequência, ele fala, é só a ponta do iceberg para mostrar como esse presidente é pedófilo. E não aconteceu nada com ele. Nada, absolutamente nada. Então, eu acho que antes do Janones abrir a boca para falar tanta bobagem, eu acho que ele precisa se explicar também, primeiro, sobre aquelas acusações de assédio moral de membros do gabinete dele. Conversas de WhatsApp que vieram a público, um ex-membro do gabinete dele deu entrevistas, mostrou as conversas, dizendo que havia muito assédio moral, que ele era desrespeitoso com os assessores e que muita gente ali, né, ficava muito preocupada com esse assédio moral, com os rompantes, né, de violência verbal dele.
Então, eu acho que ele precisa se explicar primeiro, porque é um total descontrolado. Parece que tanto no gabinete quanto em sessões da Câmara também, além das redes sociais. Ô Paulo, nós temos esse trabalho aí duro, pesado, longo não, eterno, né? Que é destruir essa ideia de que a esquerda é, de alguma forma, proprietária do bem, da fraternidade, né? Tudo que é bom é deles, né? E que a direita é o capitalista selvagem, o explorador da mão de obra, o insensível, né? Esse é um trabalho que vai levar a vida inteira, nunca vai terminar. Pois é, eu acho que discutir o Janones, eu sempre falo que eu só discuto o Janones depois que ele me apresentar um psicotécnico. Quando ele completar um psicotécnico, eu começo a levá-lo a sério como parlamentar. Até então, eu não perco nem um segundo com esse cara. Eu acho que a confusão em si do debate, ela é uma confusão proposital, que ele cometeu ali na fala dele. Essa eu acho que vale o esclarecimento, porque ninguém defende que o Janones ou qualquer outro deputado não possa chamar alguém de chupetinha ou do que ele quiser. Né? Ele não deve ser preso, não deve ser censurado, não deve perder mandato. Quem defende esse tipo de coisa são eles. Né? Eu nunca vi ninguém dizer, agora, tá vendo? Então tem que ser preso porque chamou de chupetinha. Isso é discurso de ódio, então tem que ser preso. Nunca vi ninguém na direita defender um troço desse. Né? Agora, é falta de educação ou quebra de decoro. Porque o parlamentar, quando ele está lá, sentado no parlamento, ele não está lá na pessoa física dele, ele está lá na pessoa jurídica, ele é um representante. Aqui nos Estados Unidos eu gosto do nome, representante. Né? O congressista aqui, o deputado aqui é chamado de representante. Então ele está lá como representante do povo. E quando os nossos representantes passam a ter esse tipo de discussão na casa que deveria discutir os assuntos do Brasil, um chama o outro de chupetinha, não sei o quê, deputado tem imunidade parlamentar, pode chamar quem quiser de chupetinha, você pode xingar, pode fazer o que quiser. Né? Eu não estou falando aqui de ninguém especificamente, mas o mesmo que chama alguém de chupetinha pode ser chamado de rachador, de assediador moral, de dependente químico, de doente mental, e por aí vai. Só que imagina o nível das discussões num parlamento que tivesse esse tipo de coisa. Daqui a pouco bota os dois, numa tanga do UFC e deixa os caras caindo na porrada. Se é esse o nível de barbárie que chegou à sociedade brasileira, né? Imagina o nível das discussões. Agora, o sonho molhado desses caras todos, de Felipe não sei lá das quantas, de Janones, esse bando de retardados, o sonho molhado desses caras é jogar o videogame com macete, né? Jogar o jogo com regras diferentes para eles, onde eles possam tudo e os opositores deles não possam absolutamente nada. Então as redes sociais deles têm que bombar, têm que ter liberdade, eles podem falar o que eles quiserem, podem fazer insinuação, podem fazer fake news, podem fazer o que quiserem. O outro lado não. Se fizer, Xandão manda PF na casa. O Congresso abre quebra de decoro. Imagina se o Nicolas tivesse feito um troço desse, né? Como ele mesmo chamou a atenção ali na sessão. É o velho, mas quem não quer, né, participar de qualquer processo com regras que só beneficiem a si próprio? É o que eles querem. Não dá para culpar, né? O que você pode é não cair nesse jogo. É fazer o que nós estamos fazendo aqui, chamando, não, queridão, isso aí não vai colar. Quer chamar de chupetinha? Daqui a pouco merece ser chamado de alguma outra coisa. E por aí vai. E aí tudo bem, acaba esse negócio de quebra de decoro, porque virou uma moda no Brasil de que quebra de decoro é qualquer coisa que o grupelho ali decidir que é, e eles caçam mandatos legitimamente instituídos pelo povo. Então, quando o Janones faz um troço desse, ou qualquer outro deputado de esquerda faz um troço desse, eu só acho que fica maravilhoso destruir o conceito de quebra de decoro. Cassação de parlamentar tem que ser feita pelo povo. Tomara que nós avancemos com processos institucionais, como a criação de recall, como mandatos mais curtos para deputados, para que nós, o povo, possamos caçar os que quebrem o decoro e os que resolvam simplesmente utilizar o plenário e utilizar a Câmara e as comissões da Câmara para ofenderem gratuitamente seus colegas.